Oi, gente! Esse é o podcast de número 4 do Tambor Carioca. E vamos contar mais histórias aqui. Eu vou começar fazendo uma pergunta que é a seguinte. Você lembra o que você andou fazendo no início de 2007? 2007. 2007 foi um ano importante para o tambor. Ora, foi muito importante. É um ano tão importante que eu acho que a gente vai ter que fazer alguns podcasts falando sobre esse ano. Porque, na verdade, a ideia desse podcast de hoje é falar sobre o início de 2007. A gente vai parar só em janeiro de 2007. Né? Em janeiro de 2007, exatamente no dia 17, nós estávamos completando 2 anos de existência. 2 anos, né? Desde novíssimos. que nós demos início às nossas oficinas em Botafogo. Uhum. Pois bem, mas 2007 não parou aí. Ele começou muito agitado. Só para vocês terem uma ideia de como foi importante 2007 para o tambor carioca, nós tocamos num Teatro Ziembinski. Primeira vez que a gente tocou num teatro, né? Acho que foi, acho que foi. Primeira vez que nós tocamos num teatro. E tocamos logo no Ziembinski, que é um teatro muito importante aqui do Rio de Janeiro, que tem muita história. Nós tocamos no Galeria Café, em Ipanema. Foi um projeto que durou um mês, fazendo uma apresentação por semana, e que nós tivemos queridos convidados especiais. Tivemos o prazer de dividir o palco, né, de ter como convidados, né, o Cláudio Lins, a Mariana Leporassi e a Magali. Sim, você lembra? Lembro. E foram shows de carnaval. Nós fizemos uma temporada curtinha de um mês lá no Galeria Café, em Ipanema. Foi também uma data muito importante, porque nós demos 2 passos muito importantes para o tambor carioca na história da gente. Um foi que a gente fez o primeiro carnaval, fazendo como bloco. Mas nesta época, ainda nós estávamos fazendo contratados por um outro bloco. Né? Sim. Foi em 2007, nós fizemos o carnaval pelo Bagunça Meu Coreto, um bloco tradicional lá daquela região ali da Praça São Salvador, que fica entre Laranjeiras e o Flamengo. O tambor carioca fez o carnaval pelo Bagunça Meu Coreto. Só para explicar como foi o seguinte: a Patrícia era a cantora, foi ela que fez a marchinha do ano. O Nito, o nosso guitarrista, o homem das cordas, tocou o cavaquinho. Eu comandei a bateria, e a bateria era a bateria do tambor acrescida de alguns componentes do Bagunça que foram treinados por mim. Uhum. Então, foi a primeira vez que nós fizemos um carnaval de bloco de verdade. E também teve uma estreia muito importante em 2007, que foi quando nós tocamos pela primeira vez no Rio Cenário, lá na Lapa. Nós fizemos 2 shows, dias 9 e 10 de fevereiro. E eles, quem que comemorou aniversário nesse dia? No dia 10? Mauro e Paulo César Grande. E Edwin Luiz, ele estava lá também, não estava? O Edwin também faz aniversário no mesmo dia que eles. E acho que eles estavam sim. lá. Era muita... Né? E além disso, como se não bastasse, nós no dia 7 de janeiro tivemos oficina aberta na Lagoa, que é um evento também que vai render um podcast, que a gente fez por muitos anos oficinas abertas na Lagoa. Começamos em 2005, portanto, em 2007 a gente já tinha feito, essa na verdade era a 17ª oficina aberta na Lagoa. Tá? E a oficina aberta é uma das coisas que marcam o tambor carioca, é um dos eventos que a gente fez por muitos anos, né? E tem muito carinho por isso. Conheceu muita gente nesses encontros na Lagoa. Era o último domingo de cada mês, né? Sim. Na Lagoa. Uhum. Bom, mas em 2007 nós fomos convidados pelo Oswaldo, diretor do bloco Boca de Espuma.
Boca de Espuma é um bloco tradicional aqui do Rio de Janeiro. Ele faz o seu desfile ali a partir da Marquês de Olinda, em Botafogo, tá? E em 2007 eles nos convidaram para que o tambor tocasse na quadra da São Clemente, ali na Presidente Vargas, fizesse o nosso show. Você lembra disso? Lembro. Você lembra o que você cantou nesse dia? Então, esse dia foi especial, né? Porque, primeiro que a gente era muito novo, né? O grupo em si, né? Tocando. Era muito novo, né? Era uma responsabilidade tocar uma responsabilidade numa escola enorme, de samba porque ali, numa quadra. Exatamente, porque um grupo que se propõe a ser, né, como o tambor, com uma bateria, né, que remete à bateria da escola de samba e tudo, e a gente tocar ali com aqueles grandes mestres, né? Eu pensando, o que vão achar de mim cantando ali os puxadores de samba e tudo. E olha, foi tão legal, porque acontecia isso muito, né, do tambor, como a gente contou no outro podcast sobre o primeiro show, né, com os alunos ali que estavam, enfim, ouvindo outro tipo de música e que, de repente, se depararam com a gente e adoraram. Ali também, né, a gente estava num contexto muito específico, das pessoas totalmente ligadas realmente à escola de samba, aquela coisa, e como seria, né? Que olhar eles teriam para a gente, que não fosse assim de quem são esses intrusos, né, nesse meio. E realmente, ainda bem que a gente sempre fez o nosso trabalho assim com muita verdade, né, dentro do que a gente realmente e do que a gente quer exprimir, com a nossa cara, né? E foi muito legal, porque a gente teve uma receptividade maravilhosa por parte deles, né? Eu me senti muito com um retorno assim muito legal, inclusive de alguns que vinham falar comigo particularmente e tal, de tudo, tanto do grupo, né, tocando, como das músicas. A gente chegou a apresentar também algumas músicas autorais, inclusive o Samba do Tambor, que a gente sempre colocava, né? E eles gostaram muito e tudo. E aí teve uma história muito engraçada. O Sérgio começa a contar aí. Essa história foi uma história marcante na trajetória do tambor, que foi o seguinte: durante a nossa apresentação, o Oswaldo me chamou. Eu estava no palco, a gente estava tocando, e ele me chamou. Ele falou assim: Sérgio, o Dominguinhos do Estácio tá aí. Mas a bateria da Viradouro, que iria acompanhar o Dominguinhos, não vem. Aí ele olhou para mim assim, esse diálogo aconteceu assim em segundos, né? Mas pareceu uma eternidade, que eu tive que decidir ali, né? Aí ele falou assim: você sabe o que quer dizer isso, né? Aí eu falei assim: tá bom, vamos fazer. Vamos tocar com o Dominguinhos. Né? Dominguinhos do Estácio, ele é um dos maiores puxadores de escolas de samba. Ele começou na São Carlos, que é a Estácio de Sá. Ele teve uma passagem pela Imperatriz. Na Imperatriz, em 1989, ela foi campeã com um belíssimo samba, Liberdade, Liberdade, Abra as Asas sobre Nós, que ele cantou. Tá? Eu não sei nem se ele é o compositor da música, depois eu posso até dar uma verificada. E ele ficou marcado também por ser o cantor dos sambas enredo da Viradouro. Na ocasião, ele cantaria com a Viradouro, inclusive o samba do ano. E aí, acabando o show do Tambor Carioca, eis que aparece Dominguinhos do Estácio, que não só é grande como o nome do samba, né, do Carnaval Carioca, como ele é enorme também, né? Uma figura grande. Figura então, imponente ali. Então, a responsabilidade da gente era dupla, porque ele era duplamente grande, né? E aí, assim, a sorte também que tinha, ele estava com o cavaquinista e o violonista da Viradouro para tocar os sambas lá
Enfim, aí a gente resolveu acompanhar, né? Tivemos que encarar e foi ótimo, foi um desafio muito grande para a gente e mais do que isso foi um aprendizado e uma honra, né? Poder, nós com 2 anos de existência, estar na quadra da São Clemente e poder acompanhar o Dominguinhos do Estácio. Isso foi marcante na nossa história, inesquecível. E como não esquecer de 2007, um ano que foi fundamental para o tambor carioca. Eu acho que a gente ainda vai falar um pouco de tantas coisas boas que nos aconteceram em 2007, então vai render. Aguarde mais podcasts sobre 2007 e a gente tem muita história para contar. Sim, isso me faz parecer assim que a gente sempre no início é como se a gente tivesse alguns desafios, mas que acabam por provar para a gente que a gente tem que continuar, né? Que está ali num caminho certo. E isso acho que foi mais uma, né, dessas histórias que mostram esse desafio cumprido, essa surpresa e que deu certo, que realmente assim foi um aprendizado e deu muito ânimo e muito estímulo para a gente. É isso aí, gente. Então, aguarde o próximo podcast. Talvez ele já esteja até pronto aí, esperando você para ouvir. E a gente vai contar muita história do tambor carioca e de tudo que a gente andou fazendo, também em paralelo ao tambor carioca, porque a gente não se resume ao tambor. Tem os trabalhos da Semínima, Solitária, tem as oficinas. Trabalho infantil. Tem o trabalho infantil, a gente tem muita coisa feita para criança e tem a carreira solo da Patrícia, que ela tem os shows dela, né, as composições, tem o show dela autoral, os shows dela interpretando outros artistas, então tem muita coisa para a gente falar. Até a próxima, obrigado, beijos para todos. Beijos da família Tambor Carioca.